Existe um jogo silencioso acontecendo entre vocês dois. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma declaração foi feita. Mas algo está ali. Você sente, ela sente, e ambos fingem não perceber. A maioria dos homens fica presa nesse limbo por meses, anos até, esperando um sinal claro, um convite óbvio, uma garantia. Mas a verdade é incômoda. A atração mútua raramente se manifesta através de palavras. Ela pulsa através de microcomportamentos, tensões não resolvidas, silêncios carregados. Nos próximos minutos vou revelar os 4 sinais psicológicos que provam que ambos têm sentimentos, mesmo que ninguém tenha coragem de admitir. Se você já sentiu essa tensão, não é fraqueza, é informação. E informação é poder. Porque o homem que lê comportamento não implora por certeza. Ele age com precisão. Deixe-me começar com uma verdade que poucos homens param para observar. A atração feminina não funciona como a masculina. Quando um homem sente atração, ele geralmente age. Aproxima-se, declara, arruma um jeito de manifestar interesse. Mas as mulheres não operam assim. Elas testam, observam, criam situações e esperam que você perceba os sinais sem que elas precisem se expor. Por quê? Porque a vulnerabilidade feminina não se revela através da declaração direta. Ela se revela através do comportamento indireto. E é aqui que a maioria dos homens falha. Não por falta de interesse dela, mas por cegueira comportamental dele. Você já esteve em uma conversa onde tudo parecia comum, mas havia algo ali? Uma tensão sutil. Um olhar que durou meio segundo a mais. Um sorriso que apareceu sem motivo aparente. A maioria ignora isso. Classifica como coincidência, educação, simpatia natural. Mas não é. São vestígios de atração não declarada. E se você não aprender a identificar esses padrões, vai continuar perdendo oportunidades enquanto acha que está respeitando o espaço dela. Vou ser direto com você. Respeito não significa passividade, significa clareza. E clareza começa com observação. Observe isso. Quando 2 pessoas sentem atração mútua, mas nenhuma admite, o corpo sempre revela o que a boca esconde. A forma como ela ajusta o cabelo quando você fala, o ângulo do corpo dela durante uma conversa casual, a frequência com que ela encontra desculpas para estar no mesmo ambiente que você. Não são acidentes, são indicadores. Mas aqui está o problema. Se você não tem controle emocional, vai interpretar tudo errado. Vai ver interesse onde há apenas gentileza. Ou pior, vai ignorar a atração real porque está condicionado a esperar um convite explícito. E convites explícitos são raros, porque para uma mulher, a tensão da atração não resolvida é parte do processo. Ela não quer eliminar a tensão, ela quer ver como você lida com ela. Se você desmorona, se você pressiona, se você age com desespero disfarçado de coragem, ou se você observa, calibra e age com precisão. Poucos percebem isso. A atração feminina é um teste contínuo de presença masculina. E presença não é performance. Não é mostrar músculos, status ou verborragia emocional. Presença é estar ali, centrado, sem necessidade de validação externa. Quando você desenvolve esse nível de autodomínio, algo muda. Você para de buscar sinais para se sentir seguro e começa a ler sinais para agir com estratégia. Existe uma diferença gigantesca entre esses 2 estados. O primeiro é reativo, o segundo é dominante. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já sentiu que havia algo entre você e uma mulher, mas ficou paralisado esperando que ela desse o primeiro passo óbvio? Quantas vezes você interpretou o silêncio dela como desinteresse, quando na verdade ela estava esperando que você assumisse o controle da situação? Esse é o ponto cego masculino moderno. Confundir respeito com inação. Confundir calibração com covardia. E enquanto você espera, outro homem, que talvez seja menos interessante, menos inteligente, menos compatível, simplesmente age. Não porque ele é melhor,
mas porque ele leu o momento. Volte aqui. Isso importa. A atração mútua não admitida não é um problema de falta de química. É um problema de falta de leitura. E se você aprender a ler esses 4 sinais que vou revelar agora, nunca mais vai ficar preso na zona de indefinição. Você vai identificar, calibrar e agir, sem ansiedade, sem desespero, sem autossabotagem, apenas com clareza, porque homens de alto valor não imploram por certeza, eles criam certeza através da ação calibrada. Então observe com atenção. O primeiro sinal está acontecendo agora mesmo, em alguma interação sua. Você só não está prestando atenção. Vamos direto ao que importa. Sinal 1. Ela cria oportunidades de proximidade, mas nunca admite isso. Observe este padrão. Ela aparece nos mesmos lugares que você, mas nunca diz que foi por sua causa. Ela pergunta algo trivial só para iniciar conversa, mas finge que é apenas curiosidade casual. Ela estende interações que poderiam terminar em segundos, mas age como se estivesse apenas sendo educada. Isso não é coincidência. É design comportamental. As mulheres não criam proximidade por acaso. Elas engenharam situações para testar como você reage ao acesso. Se você fica ansioso, ela recua. Se você fica indiferente demais, ela interpreta como desinteresse. Mas se você reconhece o padrão e responde com calma e intenção, ela sente algo raro: segurança na tensão. E segurança na tensão é o combustível da atração feminina. Aqui no Sabedoria Milenar, ensinamos homens a lerem essas dinâmicas como linguagem, não como mistério, porque quando você entende o padrão, para de reagir e começa a liderar. Agora, por que ela não admite que está criando essas oportunidades? Porque admitir seria expor vulnerabilidade antes do tempo. E uma mulher só se expõe quando sente que você é capaz de segurar essa vulnerabilidade sem desmoronar. Volte aqui. Essa é a diferença entre atração e interesse real. Interesse é mental. Atração é emocional. Uma mulher pode ter interesse intelectual em você e nunca sentir atração. Mas se ela sente atração, o interesse aparece naturalmente. E a atração se revela através de comportamento, não de palavras. Então observe. Ela está criando ou aceitando proximidade repetida com você? Se sim, existe algo ali. Se não, você está projetando. Sinal 2. O contato visual dela muda quando você está perto. Este é um dos sinais mais reveladores e mais ignorados. Quando uma mulher sente atração, o olhar dela muda, não de forma óbvia, de forma involuntária. Ela te olha por 1 segundo a mais que o necessário. Depois desvia rapidamente. Depois volta. Esse padrão, olhar, desviar, voltar, é um indicador biológico de interesse. Mas aqui está o detalhe. Se você encara de volta com insegurança ou intensidade desproporcional, você quebra a dinâmica. A resposta correta é simples. Reconheça o olhar. Segure por um instante. E continue fazendo o que estava fazendo. Isso comunica controle. E controle é sexy. Agora, preste atenção a isso. Se vocês dois sentem atração mútua, mas ninguém admite, o contato visual se torna um campo de batalha silencioso. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a revelar vulnerabilidade. Então ambos fingem que os olhares são acidentais, mas não são. E quanto mais você domina essa linguagem não verbal, mais poder você tem na interação, porque ela sabe que você sabe. E você sabe que ela sabe. Mas nenhum dos dois fala. E é exatamente essa tensão não resolvida que intensifica a atração. Entenda, tensão não é problema. Tensão é ferramenta. E homens que sabem trabalhar com tensão controlam o ritmo da atração. Sinal 3. Ela reage emocionalmente ao que você faz, mesmo que não envolva ela diretamente. Este sinal é mais sutil, mas devastadoramente preciso. Se uma mulher sente algo por você, ela vai reagir emocionalmente a coisas que não deveriam importar. Você menciona outra mulher? Ela muda o tom. Você some por alguns dias? Ela pergunta onde você estava.
disfarçado de conversa casual. Você demonstra indiferença? Ela tenta recuperar sua atenção de forma indireta. Isso não é carência. É investimento emocional. E investimento emocional só existe onde há atração real. Mas aqui está a armadilha. Muitos homens interpretam essas reações como joguinhos e se afastam por orgulho. Erro fatal. Ela não está jogando. Ela está testando se você é capaz de lidar com emoção feminina sem fragilizar. Porque se você se ofende, se irrita ou se desespera diante das oscilações emocionais dela, você falha no teste básico de estabilidade masculina. Um homem de valor reconhece a reação emocional dela como informação, não como ataque, e responde com firmeza, não com defesa. Você parece incomodada com isso. Simples, direto, sem julgamento. Isso cria espaço para ela processar emoção sem precisar esconder vulnerabilidade. E quando ela sente que pode ser emocional perto de você sem ser julgada, a atração se aprofunda. Volte aqui. Isso importa mais do que você imagina. Porque o homem comum foge de emoção feminina. O homem raro a acolhe com estrutura. Qual dos dois você quer ser? Sinal 4. O corpo dela sempre aponta para você, mesmo quando ela está falando com outra pessoa. Linguagem corporal não mente. Você pode estar em um grupo. Ela pode estar conversando com outra pessoa. Mas se o corpo dela está orientado na sua direção, existe atração. Os pés dela apontam para você. Os ombros dela se alinham sutilmente ao seu eixo. Ela ajusta a postura quando você se aproxima. Esses são sinais de abertura inconsciente. E abertura inconsciente é o território onde a atração vive. Agora, combine isso com o que falamos antes. Proximidade repetida. Plus, contato visual alterado. Plus, reação emocional ao seu comportamento. Plus, linguagem corporal aberta. Atração mútua não declarada. Se todos esses elementos estão presentes, você não está imaginando. Está acontecendo. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Porque informação sem ação é paralisia travestida de prudência. Agora chegamos ao ponto que separa homens comuns de homens conscientes. Você identificou os sinais. Sabe que existe atração mútua. E agora? A maioria dos homens faz uma de duas coisas. Ou espera tempo demais esperando que ela dê um sinal mais óbvio. Ou age de forma atropelada, destruindo toda a atenção que foi construída. Ambos os caminhos levam ao mesmo lugar. Frustração. Porque nem passividade nem desespero geram atração. Eles aniquilam. Então vamos definir o caminho certo. O caminho do homem que entende que atração mútua não admitida não é um obstáculo. É uma oportunidade de demonstrar domínio. Primeiro, pare de esperar declarações verbais. Elas não virão. Pelo menos não até que você assuma o controle emocional da dinâmica. As mulheres não declaram primeiro porque fazê-lo expõe vulnerabilidade antes de terem certeza de que você consegue segurar essa vulnerabilidade com firmeza. Então, elas esperam, testam, criam situações e observam como você age. Se você age com ansiedade, ela perde atração. Se você age com arrogância, ela se defende. Mas se você age com clareza, calma e intenção direta, ela se abre. E a abertura feminina não acontece através de pressão. Acontece através de presença. Presença é estar ali centrado sem necessidade de validação. Presença é reconhecer o momento e agir sem medo de rejeição, porque você sabe que seu valor não depende da resposta dela. Essa é a reprogramação mental que poucos homens fazem. Eles continuam colocando o poder emocional nas mãos delas, esperando aprovação, esperando sinais mais claros, esperando permissão. E enquanto esperam, outro homem simplesmente age, não porque ele é mais bonito, mais rico ou mais interessante, mas porque ele não precisa de certeza emocional para tomar decisão. Ele lê, calibra, age. Simples assim. Agora vou te dar o protocolo de ação para situações de atração mútua não admitida. Não é manipulação. É liderança emocional.
Passo 1. Reconheça a atenção sem verbalizá-la imediatamente. A atenção é o território onde a atração cresce. Não destrua isso sendo ansioso. Permita que a atenção exista. Sinta ela. Mas não reaja a ela. Isso demonstra controle emocional. E controle emocional é magnético. Passo 2. Crie um momento de isolamento emocional. Não precisa ser físico. Pode ser apenas um comentário que cria intimidade. Eu percebi algo em você que a maioria não vê. Simples, direto. Cria impacto sem pressionar. Isso quebra a camada superficial da interação e convida ela a se revelar. Se ela responde com abertura, você tem luz verde. Se ela desvia, você recua sem perder compostura. Não há perda. Apenas informação. Passo 3. Declare intenção sem mendigar resultado. Aqui está a frase que muda tudo. Eu sinto que existe algo entre nós. E eu não sou o tipo de homem que finge não sentir. Direto. Honesto. Sem dramalhão. Você está colocando a verdade na mesa, mas sem implorar por resposta. Isso força ela a sair da zona de ambiguidade e se posicionar. E se ela não se posicionar, você já tem sua resposta. Porque homem de valor não fica em indefinição. Ele cria definição. Agora perceba algo importante. Este protocolo só funciona se você realmente acredita no seu próprio valor. Se você ainda está buscando validação feminina como medida de autoestima, nada disso vai funcionar. Porque a autenticidade não se performa. Ela se vive. E uma mulher sente quando você está agindo por necessidade versus quando você está agindo por escolha. Necessidade repele. Escolha atrai. Então, antes de aplicar qualquer técnica, antes de tentar ler qualquer sinal, você precisa perguntar a si mesmo: eu estou buscando ela porque quero ou porque preciso me sentir desejado? Se a resposta for a segunda, pare, recue. Trabalhe em você primeiro, porque a atração construída sobre necessidade é frágil. A atração construída sobre abundância interna é inabalável. Volte aqui. Este é o ponto de virada. A maioria dos homens tenta aprender técnicas de atração sem desenvolver fundação interna. Eles querem o resultado sem fazer o trabalho. E isso não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Porque as mulheres não sentem atração por técnicas. Elas sentem atração por homens que já se conquistaram primeiro. Homens que não precisam de aprovação feminina para validar sua masculinidade. Homens que podem perder uma mulher e continuar inteiros. Homens que entendem que relacionamento é escolha, não resgate emocional. Quando você chega nesse nível de clareza, tudo muda. Você para de perseguir sinais e começa a criar dinâmicas. Você para de esperar que ela admita e você assume a liderança emocional da situação, sem medo, sem ansiedade, sem necessidade de garantias. Apenas clareza, presença, ação calibrada. E quando você age assim, uma de duas coisas acontece. Ou ela reconhece o valor que você está oferecendo e se abre. Ou ela não reconhece. E você segue em frente sem ressentimento. Ambos os cenários te deixam vencedor. Porque você não está mais refém da resposta dela. Você está no controle da sua própria jornada. E isso, meu amigo, é o verdadeiro poder masculino. Não está em convencer mulheres a te escolherem. Está em ser tão centrado que você se torna a escolha óbvia. Verdade final. Atração mútua não admitida não é um problema de falta de coragem. É um problema de falta de clareza. E clareza vem de autodomínio. Quando você domina suas emoções, você domina suas interações. Quando você domina suas interações, você domina seus resultados. Não há mistério aqui. Apenas princípios que a maioria se recusa a aplicar porque exigem desconforto inicial. Mas desconforto inicial gera liberdade permanente. Então, escolha agora. Você vai continuar esperando que ela admita primeiro? Ou você vai assumir o controle e criar o resultado que você quer? A resposta define o tipo de homem que você é.